Oi, pessoal, tudo bem? Tô voltando aqui depois de bastante tempo, eu tô muito ocupada. Nós estamos terminando o semestre letivo no Instituto, com muitas atividades, e eu tô com 4 turmas só no Instituto, além das bancas, atividades de aula fora, palestras e orientações, né? Tô com 2 orientandas, uma co-orientanda e chegando aí o próximo semestre letivo, até vou oferecer no próximo semestre na Rural, na pós-graduação de História, de ensino de História, o Prof. História, a disciplina de novo que eu ofereci no último semestre, de ensino de História e Relações de Gênero, já tem bastante gente procurando. Vamos começar as aulas 1º de março. Eu estou ofertando de novo esse semestre porque é uma disciplina muito procurada e pouco se oferta, né, na área. Então, voltei, porque eu estou também tendo algumas aulas, me inscrevi em uns cursos muito interessantes, muito bons, e um deles é o curso de Ciência e Arte da Biografia, com Rui Castro, que é autor de obras como essa aqui, Carmen, essa aqui, Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, O Anjo Pornográfico e outras que eu também tenho aqui. Admiro muito esse biógrafo, eu gosto muito de biógrafos, de biografias, mais as biografias que os biógrafos, né, que a gente não conhece. E é muito interessante porque no meu trabalho mesmo, que tem muito a ver com pesquisa histórica, né, contextualização sócio-histórica, sendo da psicologia social, mas também nas obras em que eu vou retomar algumas pensadoras de outras épocas, como a Sojourner Truth. Vocês sabem que eu tenho um capítulo de livro e um livro sobre os discursos e um pouco da vida da Sojourner. Então me interessa muito o tema, tanto pessoalmente quanto como pesquisadora. E estou muito feliz porque é de fato uma ciência e uma arte, e ter o know-how, a expertise, os savoir-faire, né, de Rui Castro é extraordinário. E eu vim falar com vocês, a gente ainda está no curso, daqui a pouco inclusive eu tenho aula, porque eu prometi um vídeo falando de uma das perguntas que eu formulei, uma pergunta que eu fiz para ele, que tem a ver com a minha formação. E é muito interessante para a gente refletir. Quando, em 98, eu estava no 3º semestre de psicologia na Universidade de Brasília, e na disciplina de psicopatologia, nós lemos e analisamos o livro Estrela Solitária. Por quê? O livro tem muito a ver com várias discussões de formação individual, mas naquele contexto a discussão era principalmente a questão do alcoolismo, tá? E foi fantástico pegar uma referência literária. A gente, inclusive, essa edição é original, é de 95. Nós analisamos, lemos em 98. E a história toda, desde sempre eu era fascinado por esse tipo de leitura, de histórias, vidas, de personagens, desde a infância. E estudar na minha formação em psicologia foi extraordinário. Parabéns à minha querida professora da época. E o que acontece? Para além da questão do alcoolismo, que tinha um contexto da história de vida, familiar, todas as conexões que tem a ver com a formação do indivíduo, o que me chamou a atenção na época, e eu comentei com o Rui Castro, foi o ponto da relação do Garrincha com a Elsa. Então é uma relação que, para quem conhece a história, tem várias questões do período. Hoje, inclusive, eu comentei, hoje, né? Hoje eu digo atualmente. Atualmente eu tinha até comentado e reforço como a gente teria leituras totalmente diferentes que as pessoas tinham na época, obviamente, né? Na época do auge do Garrincha e da vida dele com Elza e outras mulheres. Pois bem, então, na época, na graduação, em 98, na minha graduação, eu perguntei, poxa, mas vocês perceberam também a questão, a lógica, né, pensando na questão não só racial, né, dos dois, mas na questão do machismo, as lógicas de poder, isso me tocou muito. E eu falei de uma forma mais direta, né? Graduação. Gente, eu achei tão interessante. Hoje eu lendo, eu acho muito engraçado, na época eu fiquei meio chocada. Um colega de classe, super querido, né? A gente se formou, somos da mesma turma. O Aldo, depois ele se tornou coordenador na área de saúde mental. É muito querido, tem um trabalho internacional extraordinário. E ele ficou revoltado, revoltado, eu lembro até hoje.
E ele falando como é que eu me atrevi a falar daquela forma, né, do Garrincha, não tinha nada a ver a discussão que eu trazia sobre questão de machismo. Então foi muito interessante, porque as pessoas discutem hoje cancelamento, discutem, falam muito de mimimi das feministas, da discussão do racismo, entra com conceitos como racismo reverso. Gente, a gente vive sendo questionado e enfrentado essas questões, quando a gente pontua de forma sensata e fundamentada, desde que começamos a identificar e discutir esses temas, não é de hoje. A questão é que temos meios de comunicação muito mais visíveis e difundidos para articular essas questões com todos os seus extremos. Então, veja, foi muito calmo o ponto que eu coloquei, era uma aula, né? Nós estamos exatamente discutindo a pessoa a partir da sua história, então essa construção desse ator social, desse personagem. E vejam que certos temas, mesmo numa aula de psicologia, para estudante de psicologia, traz questões que mexem, né? É interessante. Na época eu fiquei até pensando se eu tinha sido extremo na forma de colocar, mas entendi perfeitamente que era um dado, né? E o que me interessou, isso eu discuti em aula agora, 23 anos depois, né? Com o Ricastro e os colegas de classe, nós estamos tendo aulas virtuais. Como é esse impacto hoje, essa repercussão dessa discussão? Sabendo que os jovens, muitos não sabem nem quem é Garrincha, mas né, os usuários é uma figura presente. Então, o Ricastro ele pontuou como é interessante pensar, isso entra também nas discussões das minhas aulas, lá na pós-graduação, ensino de história, pensar o passado de forma sincrônica e não assíncrona, né? Não de forma anacrônica, evitando olhar com perspectivas das pessoas de hoje a forma como as pessoas daquela época se pensavam. Então, foi muito interessante ele comparar a figura da Elsa daquela época com a Elsa que nós temos hoje, né? Que são construções de mulher, de negritude, de negra, de figura pública que surgem daquela senhora, aquela pessoa, aquela nossa deusa, né, que vai se construir hoje e que vem de uma trajetória e que teve relações em contextos históricos em que as relações entre homens e mulheres e mesmo as concepções sobre homens, sobre mulheres e as questões de gênero eram colocadas de uma outra maneira que para nós é muito crua, mas que também, muito provavelmente, prestem atenção, quem nos olhar do passado para hoje vai também nos achar muito estranhos, tá? Então é isso, fantástico. Fico muito feliz de refletir, acho que é uma honra, uma dádiva poder discutir com o autor aquilo que eu li e pensei dele há décadas e nós seguimos aí na aula e refletindo sobre essas histórias. Reflitam também e conheçam mais sobre essas personagens extraordinárias da nossa cultura, da nossa vida e pensar que elas só se tornaram reconhecidas também porque foram lembradas, tá? Não, hoje a gente fala muito delas, lembra delas, fazem parte da nossa cultura porque foram lembradas. Então lembrem que existe uma história muito maior e você que está aí, e eu acho fundamental principalmente para mulheres, negros, LGBTs, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, serem também as biógrafas que vão trazer perspectivas outras que, em geral, os biógrafos que vêm de uma construção de si branco-centrada, uma construção masculinista, uma construção cis, heteronormativa, muitas vezes não percebem, e que o olhar de nós, mesmo que também seja permeado muitas vezes por essas ideologias, pode abrir caminhos para se perceber melhor pessoas de outras épocas e que precisam ser biografadas, porque é a partir das histórias delas que a gente reflete sobre a nossa e consegue redimensionar a nossa própria existência e o nosso futuro. É isso, gente. Obrigada. Bom voltar aqui com vocês.